Meu nome é Plínio Tomás. Eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu tenho 80 anos de idade. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar para vocês o método TR55. TR quer dizer Technical Release 55 é do Soil Conservation Service. Eu vou mostrar hoje a parte do cálculo da vazão. Bom, eu vou apresentar para vocês o TR55 do Soil Conservation Service. Nós vamos ver como calcula esses famosos TR55. O TR55 é muito fácil de usar. Eu já usei bastante ele no LEED, aquele sistema de sustentabilidade LEED. E se você resolver fazer um hidrograma dele, tem que fazer como se fosse um Soil Conservation Service com a base 267 TC. Então, agora eu vou comentar sobre a data dele. Foi feito em 1975 e revisado em 1986. O interessante é que quando foi feito em 1975, a área máxima era 65 km. Nas revisões, depois foi colocado 13 km quadrados e um mínimo de 4 hectares. Olha que interessante. Ele tem um máximo e um mínimo. Você não pode usar menos que 4 hectares. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. O McQueen fez um estudo onde você podia usar o TR55 para menos de 4 hectares, mas é tão complicado, tão chato de fazer, que eu nem vou mostrar, que eu também nunca usei. Se tiver menos de 4 hectares, você tem que usar o método racional. A duração da chuva é de 24 horas, que é o padrão dos americanos, do TR55. Outra coisa importante aqui é o tempo de concentração. O tempo de concentração vai de 0,1 a hora, que é 6 minutos, a 10 horas, né? Então, 10 H, né? 10 horas. 10 horas, então você tem que olhar sempre bem o tempo. Não pode ter um tempo de concentração maior que 10 horas e nem menor que 0,1 hora. Esse método é bom para determinar a vazão de pico e no Brasil não é muito usado. Eu já usei bastante isso para cálculo do LEED, que eu falei, de sustentabilidade. E ele tem um etograma próprio dele, dos americanos, que é o tipo 1, 1A, 2 e 3. Olha, os americanos têm um etograma deles. Outra informação importante que eu acho que tem que colocar, a gente saber sempre, para a área muito pequena, menor que 4 hectares, não usar o TR55, usar o método racional. Eu já falei, estou falando de novo. O McQueen fez um jeito de usar uma área pequena, mas é muito complicado. Se ela estiver acima de 13 km quadrados, você pode usar o Soil Conservation Service, ou aqui no Brasil, usar o Itaipu. Então, esse aqui são os hidrogramas que os americanos usam. Eles têm, olha, 1A, 2, 3, eles têm todos esses hidrogramas aqui. O interessante é saber que esse hidrograma não tem nenhuma relação com o RUF, com nenhum hidrograma. Um hidrograma é diferente do outro. É gozado, não existe nenhum. Ninguém fez uma equação que você consegue relacionar os hidrogramas. Não tem nenhuma relação um com o outro. Para o estado de São Paulo, pode ser aplicada a chuva tipo 2 do United States Bureau, né, dos Estados Unidos, United States. E foi feito um estudo do Departamento de Energia Elétrica, do amigo meu, Dr. Rubem Larena Porto, foi colega meu da Politécnica. Ele fez um estudo, ele mostrou que para o estado de São Paulo dá para usar o tipo 2. Para o resto do Brasil, não se sabe. Eu já fiz vários projetos fora de São Paulo e usei o tipo 2 também no resto do Brasil. Mas ainda não temos informações estudos sobre isso. Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos com os tipos de chuva, 1, 1A, 2 e 3. Vocês veem que interessante? Os americanos possuem um mapa
E você sabe, conforme a cidade que você está, o local dos Estados Unidos, é o tipo de chuva que você vai usar. O Brasil, nós não temos nada disso. Isso aqui, o TR-55, em 1999, eles colocaram um apêndice novo. Isso aqui é para a área urbana. Se você tem uma área urbana, que geralmente a área urbana eles consideram uma área degradada, que já foi mexido o solo. Então, eles têm algumas coisas que eles falam sobre o tipo de solos americanos, o A, o B, C e D. Então, só para é um comentário, não tem muita diferença. Aqui está o TR-55 também tem uma coisa interessante, esse TR-55 de 86. Todas as cidades americanas estão colocadas, elas têm um tipo de solo. O Brasil não tem isso aí. Você tem a cidade tal, você tem o tipo de solo. Nós não temos. Os Estados Unidos também tem mapa para chuva de 24 horas, variando pelo retorno até 100 anos. 100 anos, 50 anos, tem todos os mapas que tem as chuvas. Nós também não temos nada disso aqui também. Isso é só para lembrar. O TR-55, a fórmula é essa aqui. A vazão de pico, ela é QU, esse pico de descarga unitário, ele é metro cúbico por segundo por centímetro. O centímetro a gente usa muito como faz o diagrama unitário, só para saber. E aqui o A é quilômetros quadrados. Esse Q é o runoff, né? Esse Q é o runoff que você obtém por uma chuva excedente de 24 horas, o Q. Esse FP, que é um fator dimensional de ajustamento de poças, né, d'água. Com isso aqui você obtém a vazão de pico em metro cúbico por segundo. Olha, o fator de poça eu achei muito interessante, né? Por exemplo, se você tem aqui 0,2% de poça, você tem o fator 0,97. Eu já fiz projetos que às vezes tinha muita poça, você tem que aumentar. Olha. 3%, 5% de poça, 3% de poça é 75. Tem que multiplicar. Continuando com o TR-55. O pico do hidrograma unitário QU, o logaritmo de QU é igual a C0 mais C1, logaritmo de TC, TC é o termo de concentração, mais C2 vezes o logaritmo de TC, tudo isso aqui ao quadrado. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que saber é que esse QU que está aqui, ele tem unidades, né? Pé cúbico por segundo, por inch, que é polegada, por milha ao quadrado. Então, eu peguei e fiz isso aqui. Um pé cúbico vale 0,028 metros cúbicos por segundo, uma inch é 2,54 centímetros, e uma milha quadrada dá 2,56 quilômetros quadrados. Eu faço as continhas aqui, dá 0,0043. Se eu aplico o logaritmo, que aqui tem um logaritmo na base de 10 a 40 vai dar menos, ó, por causa do zero, né? Vai dar menos 2,366. Então a fórmula fica assim, ó. Logaritmo de QU, eu acrescentei aqui o menos 2,366. Aqui a pessoa vê direto isso aqui e fala assim, mas onde surgiu esse número menos 2,366? Surgiu por causa da mudança de unidades. Esse C0, C1 e C2 são tirados de tabelas que nós temos, né? E o TC, o tempo de concentração, sempre está entre 0,1 hora e 10 horas. Então, eu tenho aqui os valores C0, C1 e C2. Eu tiro aqui, eu tenho a chuva tipo 1, 1A, 2 e 3. Aqui em São Paulo, geralmente no Brasil, eu uso o tipo 2. Olha. Aqui no tipo 2 aqui, para IA sobre P, e a IA é abstração sobre P, dá 2,55, aqui ó, C0, por C1 é menos 0,61 e menos 0,16. Então esses valores aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aquela bacia do Pacaembu, que o Dr. Cagnoli calculou, o primeiro piscinão no Brasil, né? Uma bacia com 2,22 km². Eu admiti 0,2% de poças d'água, o CN 87, o número da curva, cover number 87, o tempo de concentração que o Cagnoli usou foi 15 minutos, que é 0,25 horas.
aqui em São Paulo, né, onde está o Pacaembu ali. Eu vou achar o S da forma do Soil Conservation Service, 25.400 sobre CN menos 254, fazendo 87 OCN, me dá 37,95 milímetros. Eu vou usar período de retorno de 25 anos, foi o período de retorno que usou o Canhola no piscinão do Pacaembu. Só que eu vou usar uma chuva de 24 horas, né, para São Paulo, que, achando Paulo-São Paulo-Vic, por outra equação, dá mais ou menos, dá isso aqui 123 milímetros, chuva de 24 horas. Esse aqui é a chuva excedente, que é o runoff, P-02S, tudo isso ao quadrado, e P mais 0,8S. Então, eu substituo aqui o valor do S e eu obtive 86,85 milímetros. Como eu vou usar centímetro, que nem a gente usa no Soil Conservation Service, a gente usa centímetro. A gente fica 8,69 centímetros. Portanto, a chuva excedente é 8,69. E A é 0,2 vezes S, 0,2 vezes 37,95, que é 7,59. E A sobre P, isso aqui dá 0,06, mas o valor mínimo que tem é 0,1. Então, 0,1 eu já falei que aqueles valores que nós já temos ali, ó. O C0, C1 e C2. São aqueles valores que eu pego na tabelinha ali para chuva tipo 2, né? Eu escolhi a chuva tipo 2. São Paulo eu uso tipo 2. Acho que o Brasil todo dá para usar o tipo 2. Então, o logaritmo de QU, eu só substituí. Eu tenho C0 aqui, esse é menos aqui, logaritmo de 0,25. Aqui é menos 0,16, logaritmo 0,25 ao quadrado. Não esquece que está ao quadrado. Que quando você aplica o logaritmo aqui, dá negativo, negativo dá positivo, e enfim, daqui dá negativo. Então, se calculando isso aqui, deu 0,494. Então, você aplicando a definição de logaritmo, né? Logaritmo de QU é igual a 0,494, significa que 10 elevado a 0,494 é igual a QU. Então, QU é igual a 3,11 metros cúbicos por segundo por centímetro por quilômetro quadrado. Como admitimos 0,2% de poça de água, na tabela obtemos 0,97, que já falamos, né? Então, ficou aqui o QU 3,11. Está aqui. A área, 2,22 km². O Q, 869 centímetros. O FP, 0,97 de 58,9 metros cúbicos por segundo. O período de retorno de 25 anos. Então, você vê como é fácil de aplicar o Soil Conservation Service. Muito obrigado. Meu nome, como falei, é Plínio Tomás. Eu tenho no meu site pliniotomás.com 51 livros digitais gratuitos. Quem quiser escrever para mim qualquer coisa, pliniotomás@gmail.com. Obrigado.